Você já tem um gabarito? Sim. Tá? Depois, se vocês quiserem mandar alguma questão, eu resolvo com vocês. Beleza? E daí, hoje eu vou voltar na nossa matéria de equações de segundo grau. Minha tela apareceu para vocês aí? Sim. Beleza. Então é o seguinte, como a gente ficou 2 aulas tendo revisão, vou recapitular um pouco aqui, bem rapidinho, antes da gente começar com a matéria nova. Então é o seguinte, a gente viu que uma equação do segundo grau, ela... Deu branco. Então, você imagina que está aqui o gráfico, né? O eixo Y sempre é o vertical, o X o horizontal. Então, tem com a equação de segundo grau, ele é algo do tipo assim. Tipo, também isso aqui, que ela pode encostar aqui ou não. Ela pode... Nos casos que ela encosta aqui, faz assim. Aí a gente tem duas raízes. Ela pode encostar só em um ponto. E... na aula de hoje a gente vai aprender a calcular os vértices dessa equação. Então, se ela é assim ou assim, ela tem esses pontos aqui, que é o extremo dela, né? No caso de uma equação de segundo grau assim, côncava para baixo, a gente tem um ponto máximo. O ponto mais alto que ela pode ter é esse. E nessa aqui, côncava para cima, o ponto mais baixo que ela pode ter é esse. É o ponto de mínimo. Certo? Mas a gente viu também, aquilo que eu falei aqui, que se a gente calcula o delta, com base nessa formulinha aqui, a gente calculou diversas vezes, eu vou calcular uma vez aqui também, para a gente lembrar, e a gente analisa o delta. Se o delta for maior do que zero, a nossa equação ela tem duas raízes. Se o nosso delta for igual a zero, nossa equação ela tem uma raiz. E se o delta for menor do que zero, a nossa equação não possui raiz. Beleza? Isso aqui tá claro para vocês? Sim. Beleza, tá bom. Então, suponha que essa equação verde aqui seja uma equação de segundo grau. Quantas raízes ela tem? Uma só. Uma só. O que é raiz? É o ponto da equação que encosta no eixo x. Ou seja, se encosta no eixo x, vamos andar para o lado aqui, em cima do eixo x. Encostou, chegou aqui no eixo y. Quanto vale o y aqui? Zero. Zero. Então, equação, raiz da equação é o ponto da nossa curva em que o y é igual a zero. Beleza? E se eu desenhar, se eu tivesse essa equação aqui, quantas raízes ela tem? Duas. Duas. Porque ela cruza o eixo x em dois pontos. Então, existem dois pontos em que y é igual a zero. Beleza? Isso aí. Alguma dúvida? As coisinhas que a gente não tinha feito na outra aula, a gente resolver aqui. Então, vamos lá. A equação é essa aqui. Menos 12x y mais 4 igual a zero. Beleza. Então eu pergunto, quantas raízes tem essa equação? Essa. Como que eu faço para resolver? Tem que fazer Bhaskara. Fazer Bhaskara. Qual é o primeiro passo para fazer Bhaskara?
Delta. Delta. Mas igual a gente fazia, determinar o A, o B e o C. Quanto vale o A? Vale 9. 9. O B vale menos 12. E o C, 4. Então, com base nisso aqui, a gente vai calcular o delta. Alguém bateu no trem. Ah, foi mal. Tá dando barulho aqui? O nosso delta, então, é b ao quadrado, que é essa fórmula aqui. Quanto que é b ao quadrado? Menos 12 ao quadrado. Menos 4ac. 4 vezes o a, quanto vale o a? 9. Vezes o c, quanto vale o c? 4. Beleza. Quanto que é 12, menos 12 ao quadrado? Mais 144. Mais 144, perfeito. Então aqui a gente tem 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4, quanto que é? Isso eu não sei de cabeça, não. Vou fazer aqui. 4 vezes 6, 12, 18, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12 mais 2, 14. 142. Beleza. Então, quanto vale o nosso delta? 2. 2. Então, pergunto, quantas raízes tem essa equação? Não, na verdade eu fiz conta errada aqui. Esse aqui Mas, com base nisso aqui, quantas raízes tem essa equação aqui? Essa aqui. 2. 2. Por quê? Que ela é maior que 1. Maior que 0. Porque o delta aqui deu maior que 0. Só que, na verdade, eu fiz conta errada. Isso aqui é 144. Então, aqui é 144. Bonitinho. Então no caso vai ser só uma raiz, porque vai dar 0. Isso aqui é 0. Delta é 0. Então, se delta é igual a 0, a equação aqui só tem uma raiz. Beleza? Então, isso eu vou perguntar qual é essa raiz? Bem, para a gente calcular a raiz da equação de segundo grau, a gente vê isso aqui, né? Ó, mais ou menos, menos b mais ou menos raiz de delta vezes 2a. Beleza. Só que como delta é igual a 0, mais ou menos raiz de 0, quanto que vale? 0. 0. Raiz de 0 é 0, independente do sinal. O 0 não tem sinal. Então, a gente só vai ter uma raiz, e ela é dada por menos b sobre 2a. Então, quanto que é o b? 12. A gente tem 12 vezes 2 vezes o a, que é 9. Então, a gente aqui tem 6 sobre 9, que é igual a 2 terços. Tá bom. E aqui eu coloquei x, mas na verdade é y. Beleza? A gente achou a raiz da equação, que é y igual a 2 terços. Beleza? Tranquilo aqui? Deixa eu pegar mais uma aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, nossa próxima equação é então, eu quero que vocês me falem os valores de x, tal que f de x seja igual a 0. Como que eu faço para achar?
isso mesmo, né? Isso mesmo. Deixa eu copiar outra aqui. Próxima questão, né? Hein, gente? Como que eu faço para achar? Tem que fazer o delta. Tem que começar pelo Bhaskara e depois o delta. Ou o delta e depois o Bhaskara. Isso. Na verdade, eu coloquei aqui f de x diferente do que o usual, porque ele não faz diferença. Se eu tenho qualquer coisa aqui em função de x, e eu quero saber o valor de x para que essa coisa seja zero, se isso aqui tivesse escrito assim, era a mesma coisa. Se tivesse escrito só isso aqui, só esse trecho aqui, também era a mesma coisa. Então, tem que ficar esperto com essas coisas, com a forma de escrever, porque eles fazem muito isso. Escreve de um jeito diferente para poder, por exemplo, igual essa aqui, ninguém comentou nada, mas em todas as outras questões a gente fez o x. E aqui a gente fez o y. A gente achou o y, não o x. A questão é que não faz diferença o nome que você dá para aquela variável. Quando a gente atribui uma letra numa equação, ela, a maior parte das vezes, não tem significado nenhum. Tipo assim, pode ser A, B, pode ser um desenho de uma laranja. Não faz diferença. Você escolhe o nome que você dá para aquela coisa que você ainda não conhece. Entendeu? Aí, usualmente, a gente usa letras. Entendeu? Agora, isso aqui, f de x, significa que é alguma coisa em função de x. Né? Então, quando eu analiso esse y aqui, ó, o que é o y? O y é uma variável, assim, uma letra que eu não sei o valor dela. E ela pode ter infinitos valores. Só que os valores de y dependem de x. Para cada valor de x que eu colocar aqui, eu vou obter um valor de y diferente. Então, olha, o y depende de x. Então, a gente fala que y é uma função de x. Que tipo de função é essa? Uma função de segundo grau. O que a gente viu antes era uma função de grau 1, que ela é assim. Y igual a x mais b. Beleza? Então, avançando na nossa questão aqui. Queria mudar a cor dessas canetas, eu queria a branca. Ah, achei. Eu instalei o programa de novo, agora tá mó bom. Tá mais rápido. Então vamos lá. Primeira coisa, delta. O que é o delta? É b ao quadrado menos 4ac. Quanto vale o b? Ó, o número que multiplica o x, menos 5. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a. Quanto vale o a? Quanto vale o a? 1. Porque se eu colocar 1 aqui ou não colocar, não faz diferença. 1 vezes qualquer número é 1. Vezes 1 mais c, que é o 6. Então, eu tenho aqui 25 menos 4 vezes 6. Então, 6, 12, 18, 24. X igual a 1. Ó, delta igual a 1. Se delta igual a 1, como que eu faço para achar agora os valores de x? B2 menos B2 ao quadrado menos delta sobre 2 vezes A. Isso. Deixa eu escrever aqui.
essa aqui é a formulinha. Estou copiando daqui. Vezes 2A. Então, vamos lá. O delta é maior do que zero. Porque 1 é maior do que zero. Quantas raízes eu tenho? 2. 2 raízes. O que isso significa? Significa que eu vou ter x1 e x2. x1 é igual a menos b, então, que é igual a 5, porque menos 5 é 5, mais raiz de delta, que é 1 sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Certo? Então, quanto que isso aqui dá? Quanto que é raiz de 1? 1. Raiz de 1 é ele mesmo, porque 1 vezes 1 é 1. Logo, raiz de 1 é 1. Então, aqui eu tenho 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. O meu x1 vale 3. Certo? Vou colocar aqui. x1 igual a 3. Beleza. x2 agora. Quanto vale o x2? Menos 5 menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Menos 5, 5. Menos raiz de 1, menos 1. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho que meu x2 é igual a 2. Beleza? Tá. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Eu sempre falo, mas vocês esquecem. Que é o seguinte. Essa função aqui, vou escrever ela aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 1. Beleza? Tá bom. O x ele pode ter qualquer valor. Qualquer valor. Então eu vou atribuir um valor x igual a 1. A questão já acabou. É só para a gente entender o que é as raízes. Vou atribuir o valor de x igual a 1. Quanto vale o y quando x é igual a 1? Bem, se x é igual a 1, vou simplesmente substituir o x ali. Eu vou ter y é igual a 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 5, então dá menos 4. Mais 1, menos 3. Y vale menos 3. Certo? Tá bom, então quando x vale 1, eu substituo o x aqui, o meu y vale menos 3. Agora, quanto vale o x se eu tiver... quanto vale o y se eu tiver x igual a 2? Quanto vale? Gente, vou participar. Qual foi a sua pergunta mesmo? Que a internet caiu. Eu dei um exemplo aqui, nós estamos trabalhando com essa equação. Aí eu falei, quando x é igual a 1, eu substituo o x aqui e acho que o meu y vale menos 3. Quanto vale y se meu x for igual a 2? Você vai substituir o x aqui por 2? Sim. Dessa de cima? X igual a y igual a 2 elevado ao quadrado? Isso.
Exatamente. Eu já tava calculando aqui, eu achei que era pra responder direto. Ah, Como é que é? Eu tava calculando, eu achei que era pra responder direto aqui. Ah, não, calculando. Ah, não, na verdade, assim, não, era para ter respondido direto. Eu esperava que você tivesse respondido direto. Por quê? Alguém sabe por quê? A gente calculou dois números aqui. Calculou dois números, x1 e x2, que são as raízes da equação. uhum. O que é a raiz de uma equação? É o valor que eu substituo na equação e eu tenho meu y igual a zero. Então, de cara, sem precisar fazer conta nenhuma, quanto que vale meu y? Zero. Y Ah, igual a é zero. verdade. Você tinha dito que o y vai ser igual a zero. É a Uhum. definição do que é raiz. Eu tô É a falando que a gente definição calculou de... várias vezes e Aham, sempre a quando gente fala mesmo. É verdade. agora podemos verificar aqui. Y Aham. é igual. Deixa eu ver que está com o microfone aberto, tá com muito barulho. Desculpa. Y é igual a 2x ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 1. 4 menos 10 mais 1. Não deu zero. Esse aqui deu alguma coisa errada nessa continha. Que deveria ter dado zero. E aí? Não, estou viajando também. É que não é mais um, não. Que lerdeza. Esse aqui é mais 6. Copiei errado. Aqui é mais 6. Então aqui... Esse aqui, na verdade, devia ser menos 3. Mais um. Esse aqui é 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter mais 6. Então, y é igual a 4 menos 10 mais 6. Quanto que é? 4 menos 10 mais 6. Quanto que é? 4 menos 10 mais 6. Eu falei silenciado, eu falei zero. Zero. Sei, zero. É isso mesmo. Viu? Então, fazendo as contas, a gente chega no mesmo valor, mas não precisaria, porque a gente já sabe que x igual a 2 é o número que eu coloco na equação e que me dá y igual a zero. Mais uma vez, e se meu x fosse igual a 3? Mesma coisa. Se 3 é uma raiz, eu vou ter que y é igual a zero. Beleza? Então, vou fazer a última questãozinha aqui, que é essa aqui. A gente passar para descobrir os vértices da equação. Então, essas aqui deixa vocês fazerem comigo. Como que eu resolvo? Como que eu acho as raízes dessa equação? Fazendo delta. Delta. Quanto vale delta? Decoraram? É pra falar com o número ou é pra falar a letra? As letras. B ao quadrado menos 4AC. Então, quanto vale o B? 3. Então, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes menos 2 vezes 5. Então, aqui eu tenho 9. Vai dar 40 menos 9. Oi? 40 mais 9. 40 mais 9. Tá. Então, 2 vezes... Menos 2 vezes menos 4 é 8. 8 vezes 5, 40. Então, É porque eu calculei primeiro 2 vezes 5. aí dá 49. Beleza? Então, se eu tenho delta maior do que zero, eu vou ter x1 e x2.
Quanto vale x1? Menos 3, Menos 3. mais ou menos raiz de 49. X. Aí seria x. Podemos fazer, então. Sem 1. Mais ou menos raiz de 49 sobre Menos 2a. 4. Menos 4. Beleza. Então, a gente vai ter aqui x1 e aqui x2. O x1 é menos 3 mais raiz de 49 sobre menos 4. E o x2, menos 3 menos raiz de 49 sobre menos 4. Quanto que é a raiz de 49? 7. 7. Então, eu tenho aqui menos 3 mais 7 menos 4. 7 menos 3, 4. 4. 4 dividido por menos 4, Menos 1. menos 1. E aqui, por último, menos 3 menos 7 dividido por menos 4. Menos 3 menos 7 é quanto? Menos 10. Menos 10 dividido por menos 4, que é igual a 5 sobre 2. Beleza? Beleza. Ok. Agora, a gente vai ver uma coisinha que é aprender a calcular os vértices da equação. E isso é uma das coisas mais importantes além das raízes. Porque é o seguinte, quando a gente tem uma equação côncava para cima, a gente tem esse valor aqui, que eu sempre falo para vocês, é o valor de mínimo, que é o valor de x, tal que eu tenho o menor valor de y. Por que isso é importante? Porque, na prática, quando a gente tem uma equação, segundo grau, essa equação ela apresenta alguma coisa. E, então, se isso aqui descreve alguma coisa, esse ponto aqui ele me indica o ponto mínimo, o ponto que eu vou ter o menor valor. Então, por exemplo, se fosse uma equação que tivesse a ver com custos, com gastos de alguma coisa, se fosse uma equação de segundo grau, o que seria interessante você saber é isso aqui, ó. Qual o valor de x que me desse meu custo mínimo? Por outro lado, essa equação também pode ser uma equação desse tipo. Então, eu vou ter um valor de máximo. Então, às vezes, você relaciona a quantidade de material com o volume da área, com o volume da lata. Isso é uma coisa que é uma equação de segundo grau. Você relaciona a área do material que você usou para fazer uma lata com o volume que essa lata tem. Então, eu quero saber o valor que me dá o meu volume máximo. Aqui, que é o meu Y máximo. E as questões, elas exploram muito isso. Essa parte de raiz e essa parte do valor de máximo e do mínimo. E para saber o valor de máximo e mínimo, a gente tem que descobrir esse ponto. Esse ponto, ele chama ele de vértice. Eu cheguei a colar as coisas do vértice aqui. Não colei. Vou pegar aqui. Então, a equaçãozinha dos vértices é essa aqui. Então, o x do vértice, ele é dado por
menos B sobre 2A. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4A. Beleza? Então, vou fazer uma pergunta. Essa primeira equação que a gente viu aqui, ela tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Onde, Lucas? Essa equação, Cadê? Ah, esse aqui. Tá. essa equação, Vai ela ser tem... Esse aqui vai ser de mínimo? Oi? Esse aqui é de mínimo? Essa aqui? É de mínimo? Isso. Porque Mínimo, tá você está escrito procurando. Y. Isso, exatamente. É mínimo? A gente olha o número que multiplica o y. Se ele é maior do que zero, a equação é assim, a gente tem um ponto de mínimo. Perfeito, isso mesmo. Essa é a ideia. Então, para essas questões aqui, as que a gente resolveu, vamos calcular essas questões aqui, vamos calcular o y do vértice e o x do vértice. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho quanto vale o A, quanto vale o B e o C. E o delta. A gente já calculou. Então, quanto vale o A? 1. O B, menos 5. O C, 6. E o delta? Quanto que era aqui? Nessa questão aqui, o delta foi 1. Então, esse delta aqui vale 1. Beleza? E com isso aqui, a gente resolve a questão. X do vértice é o quê? Menos B sobre 2A. Quanto é menos B? É menos 5. Dividido por 2 vezes 1. Menos 5. É 5 dividido por 2. Então, o y do vértice é igual a 5 sobre 2. Beleza? E como que eu calculo agora o y do vértice? Esse aqui, esse x do vértice é onde aí? Assim, nessa da equação eu entendi. Mas ele é onde? Na função aqui? Ah, tá. Aqui eu não desenhei o gráfico, né? Só são Ah, não, dois tudo bem. grupos. Mas ele é esse de cima aqui. É Como isso? assim? Esse aqui de cima, que tá do lado da gravura. Esse tracinho com a concavidade para baixo. Esse aqui? É de cima. De cima. Oi? Esse de cima aqui, ó. X. Esse, é esse? Seria assim? Esse X aqui que você está falando? Ah. Queria entender. Tá fácil, não? Não tô conseguindo entender. Ah, tá. Então deixa. Esse X é o X do vértice. Então, se a gente tem aqui uma equação, segundo grau, desse jeito aqui, ela tem Ah, tá. Consegui visualizar. Deixa eu marcar aqui. Entendi agora. Uhum. Aquele... entender agora. Esse ponto aqui, o valor de X relacionado ao ponto de mínimo. Uhum. E o próximo valor que a gente vai calcular, que é o y do vértice, é esse aqui. Uhum. Y do vértice, tá. Quando fala do vértice, vai ser sempre mínimo? Não. Não? Esse aqui é o exemplo do mínimo, porque a equação ela é côncava para cima. Se a gente tivesse uma equação de côncava para baixo, a gente teria um ponto de máximo.
Tá, beleza. Então, o y do vértice aqui é menos delta, então menos delta sobre Sobre 4A. 4A. Menos delta. O delta. Menos delta, o delta vale 1, então menos delta é menos 1, Menos dividido por 4 vezes A. 1 Isso aqui também. então, é 1 Menos 1 sobre 4. sobre 4. O y do vértice é, então, menos 1 sobre 4. Beleza? Então, esse gráfico aqui é de outra equação. Não, eu né? entendi. Eu entendi, era Mas, só para visualizar mesmo. mas na nossa equação, quando a gente pegar esse ponto aqui, o ponto do vértice, o ponto de mínimo, ele vai ser composto por x e y, sendo x 5 sobre 2 e y menos 1 sobre 4. Beleza? Então, vou fazer uma de pegar uma que tinha... Acho que todos aqui deu delta... Todos aqui tinha... Era com voz para baixo. Ah, não, esse aqui não. Vamos resolver esse aqui, então. Então, essa equação já, ela tem um ponto de máximo. Por quê? Porque o número que multiplica o y² é negativo. Então, em vez dessa equação ser desse jeito aqui, ela vai ser algo assim. Com um ponto aqui de máximo. E para calcular esse ponto de máximo é a mesma coisa, porque o máximo ele está no vértice. Então, tem x do vértice e y do vértice. Quanto que é o x? Menos b, então, menos 2, ó, menos 3, né? Menos b, b é 3, dividido por 2 vezes menos 2, que é o a. Então, aqui eu tenho 3 sobre 4, que é o meu x do vértice. E y, Vai ser menos delta. menos Que é o nosso delta. delta aqui. Esse delta aqui 49. 49. Menos 49 Então, menos 49 sobre 4A. dividido sobre 4A, que é 4 vezes 4 menos 2. 2. Então, isso aqui é 49 dividido por 8. Beleza? Menos, menos, menos. Ah, quando tá menos, menos, assim, anula o sinal? Anula não, troca para mais, né? Menos, Ah, tá. menos, Uhum. um número negativo vezes um número negativo é um número positivo. Um Uhum. número negativo dividido por um número negativo é um número positivo. Tá bom. Então, a gente calculou aqui o x do vértice e o y do vértice da nossa equação. Beleza? Então, para essa outra aqui, vou copiar x² menos 12 mais 4. x² 12x mais 4. É isso, né? Isso, 9. Beleza. Nessa equação aqui, a gente tem a igual a 9, b igual a menos 12, c igual a 4 e o delta igual a 0. Que foi o que a gente calculou aqui, ó. Aí, como que a gente faz para calcular o x do vértice e o y do vértice agora? Esse não vai vocês fazerem. Menos B, menos 12
Ah, quando for assim que já tá negativo, tem que ser menos menos? Tipo, menos, parênteses menos? Uhum. Tem? Tem. Porque esse menos aqui, que tá aqui, É da ele é fórmula. da ele é da equação, é da fórmula. Ele não tem nada a ver com o valor que você vai O colocar nele. número, tá, beleza. É. Menos 12 sobre 2 vezes 9. E aí? Como que eu calculo o x do vértice? Menos, parênteses, menos 12 sobre 9 vezes... Não, 2 vezes 9. Menos da equação, menos b. Quanto for o b? Menos 12. Então, menos 12. Isso é dividido por 2 vezes a. Então, menos com menos, mais 12 dividido dividido por por 18. 18. Dá pra Então, simplificar, né? hum? Dá para simplificar? Dá para simplificar. 12 é divisível por 3 Sim, e 18. também. Então, aqui dá 4, aqui dá 6. Por 2 agora, aqui dá 2 e aqui dá 3. Então, Boa, nosso boa. x do vértice é igual a 2/3. Uhum. Agora, o y do vértice. Ele é Menos igual a... zero, né? Tipo, não vai ter como colocar menos zero. No final, Pode você colocar. pode? Menos, Menos zero. menos 0 dividido por 4 vezes 9. 9. Quanto que Uhum. dá isso? Ai, aqui. Mas vai dividir zero? Bom, Não estou dividindo por 0. Estou dividindo dividido o por 0. zero, né? Então É. tá, então é zero sobre 36. Uhum. Vai dar 36 normal, né? Então, pensa assim. Eu vou, Eu sou péssima. eu vou comprar 0 pizzas. Ai, não. E vou dividir 0 pizzas para 36 pessoas. Então você não vai Quantas dividir pizzas? nada, zero. Nada. 0. Isso. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, o nosso y do vértice É é zero. Então, zero dividindo qualquer coisa é zero. vezes também. Bom, com pizza eu não vou esquecer, não. É isso. Alguma Muito dúvida, bom. pessoal? Beleza. Certinho? Uhum. Aqui, lá no simulado, né? Aí caiu coisa de sistema, não caiu? Uhum. Aí eu falei assim, isso aqui tá com cara de sistema, deixa eu tentar montar. Aí eu tentei montar e não consegui. Eu fui chutei. Caiu Ai, eu não muito, consegui, então. não. Eu falei assim, Sei. gente, o Lucas fez a gente montar isso um monte de vezes. Aí eu colocava, eu sei que é x mais y é igual ao total. Mas eu não consegui. Vocês têm a prova aí? Ah, acho que tenho. Deixa eu ver se ainda tá aberta. Eu acho que não. Acho que Não sei. não, né? Eu coloquei as questões lá, mas depois eu não tive mais acesso a elas. Não, mas eu lembro bem, assim, eu falei, isso tem cara de sistema, isso tem cara de sistema. Só que aí as informações eu não sei montar, assim, ainda, né? Eu preciso voltar a treinar, mas tudo bem. Tinha uns que era Vou na regra de 3 tentativa. também. É o quê? Ah, Tinha já uns tá que era fechado, regra eu de tentei 3 abrir também. aqui. Mas tudo bem. Se vocês tiverem alguma questão, não, essa questão aqui eu fiquei com muita dúvida no simulado, ou essa aqui eu queria saber como é que faz, me manda no WhatsApp, que aí sim, eu acho que não tem, na aula que vem não tem como resolver todas, né? Sim, Uhum. não Professor, eu baixei o meu simulado e eu tô com Ai, que dúvida no linda! Adorei.
Thalita, manda pra nós. Porque no final tava acabando meu tempo, aí eu acabei chutando as últimas. E aí eu queria ver, acabou que eu nem consegui ver as últimas. Se tiver essa questão que a Bela tá falando aí, ou alguma outra, eu resolvo aqui. Mas depois a gente. Depois eu quero esse É a simulado. Bela que tá falando? É, lindeza. Eu vou te Uma mandar fala. o meu simulado, aí você me mostra qual que é. Tá bom, beleza, mas eu não vou saber certinho assim qual era. Eram bastante questões, mas eu sei que tinha lá de sistema, e aí eu não consegui. Eu só lembro que assim que o resultado era 19, tipo, o total era 19, que era alguma coisa mais alguma coisa. Eu acho que era tipo assim, que o time estava jogando futebol. E aí eles tiveram um empate e ganharam com 19 pontos. Aí, Uhum. cada vitória era 3 pontos e cada empate dava 1 ponto. Era isso. E aí era para quantos jogos tiveram? Era isso a questão. Quantos jogos eles jogaram? Era Tá. a questão. Agora eu Eu lembrei lembrei. qual que é essa aqui. Eu não sei ela de cabeça, não, por isso eu não sei ela, mas eu lembrei que Os essa foi eu pontinhos, que né? Que coloquei. tinha 19 pontos. Isso. Tipo assim, um time Vocês jogou mandaram alguma lá. coisa? Não. Deixa eu ver aqui se tá ali. 3 pontos e depois contar o resto, como se fosse um. Era fazer o quê? Um ponto que eles empataram e depois dividir nos 3, até dar o tanto, que deu 6. Ah, maravilhosa! Linda! Nossa, adoro raciocínio matemático, acho maravilhoso. Você tá certo. Ai, eu não tenho esse raciocínio, não. Ah, meu Deus, eu tô perdida. Vou mandar lá no grupo, porque eu não tô achando seu número, mas, tipo, tem muita coisa errada. Deixa Eu eu errei dar um oi bastante. lá, Então, só pra por você me favor, ver. tenham dó de mim. Aqui, ó. Pronto. Isso sou eu. Mas depois você pode me mandar que eu quero revisar e que eu não souber, eu chamo pro Lucas aqui para ele me ajudar. Obrigado, viu? Aí vocês podem Aí, mandar também durante a semana questões que aí beleza, eu amiguinho. preparo e resolvo na próxima aula. Arrasou, obrigado. Beijo. Beleza? Tchau. Tá bom, gente. Beijo, beijo. Até semana que vem. Beijo. Precisando, é só mandar mensagem. É Tchauzinho. nóis. Boa noite. Boa Boa noite. noite.